Boa noite, irmãos. Mais uma vez, bem-vindos a esse estudo, esse início de um novo estudo sobre a realeza de Cristo e a nossa realeza como cristãos unidos a Ele em fé. Vamos começar o estudo com oração e pedir a bênção de Deus. Senhor Deus, nosso bondoso Pai Celestial, nós entramos na Tua santa presença em oração com corações cheios de gratidão, porque Tu nos chamaste para ser Teu povo, as ovelhas do Teu rebanho, e nós damos graças a Ti, Senhor, pela salvação que nós temos em Cristo, que nós recebemos por meio da Tua graça, que reconhecemos por Tua graça que Cristo é o Rei, que nós reinamos nele. E, Senhor, ao longo desse estudo, nós rogamos a Tua bênção sobre o ensino, sobre aprendizado, sobre a abertura da Tua palavra, a leitura. Senhor, nos dá o entendimento que precisamos e também a vontade de nos submeter à perfeita e boa palavra da verdade, que é a palavra que encontramos na Bíblia, que é a Tua perfeita palavra. Abençoa esse estudo, essa noite, em nome de Cristo nós oramos. Amém. Agora, é a realeza de Cristo e a nossa realeza. Eu quero só introduzir o assunto primeiro. Eu acho que nos próximos estudos nós vamos ter um pouco mais de interação, mas agora será mais uma palestra de introdução. E talvez se vocês têm perguntas, nós podemos fazer isso também, ou comentários, mas eu acho que não há muito para realmente discutir, debater nessa parte. É só uma introdução, mas uma introdução a um assunto importantíssimo. E meu objetivo ao dar esse estudo, o que eu quero fazer é iluminar duas doutrinas cristãs. São muito básicas essas doutrinas e fundamentais, mas ao mesmo tempo doutrinas essenciais. E é a realeza de Cristo e a realeza do crente, nossa realeza. Eu posso falar com vocês como reis e rainhas em Cristo. Então, nós temos que pensar em nós mesmos dessa maneira também. Eu sou um rei em Cristo, eu sou uma rainha em Cristo. E pensar o que isso significa. E há duas declarações, uma da Escritura, é uma confissão de fé, que é Jesus é o Senhor. E outra vem do nosso catecismo, da teologia reformada, da teologia sistemática, e do nosso catecismo, livro do Senhor 12, do catecismo de Heidelberg, que nós confessamos que em Cristo nós somos um ofício tríplice. Qual é esse ofício tríplice que nós temos? Rei, sacerdote e profeta. Exato. Temos esse ofício tríplice em Cristo. Então nós temos que pensar nisso, porque parecem coisas óbvias, mas muitas vezes as coisas que pensamos são óbvias, não focamos nossa atenção nessas coisas, e temos que fazer isso. Por exemplo, quando nós dizemos Jesus é o Senhor, nós vemos isso em todo canto, Jesus é o Senhor, mas muitas pessoas nem sabem o que significa essa declaração. O que estamos declarando ao dizer isso? Quando dizemos que Ele é o Rei dos Reis, o que isso significa? E quando nós dizemos que nós participamos do ofício real de Cristo, o que essa afirmação significa para a nossa vida cotidiana? Então, nós participamos nesse ofício. O que isso significa? Então, o fato de que Cristo é o Rei significa que Ele tem direito absoluto à nossa total submissão e humilde lealdade. Então, significa que sua realeza é ilimitada, não tem limite,
Ele tem direito absoluto. Seu reinado é perfeito e justo e glorioso em todos os sentidos. Então, nós somos chamados a nos submeter a Ele, a submissão absoluta. Então, eu vou usar linguagem bem forte ao longo desse estudo, com palavras como absoluto ou absoluta, total, completa, porque é isso que a realeza de Cristo, o reinado de Cristo, o reino de Cristo é. Então, a submissão absoluta ao governo de Cristo não é odiosa, não é pesada, e na verdade é o único caminho para a verdadeira alegria e a verdadeira paz, e a paz duradoura também. Então, Cristo é rei, primeira parte do estudo. Segunda parte do estudo, nós somos reis. Então, o que significa isso? Nós temos nossa própria autoridade que nos foi dada, ou, para dizer melhor, foi restaurada para nós. Então, nossa própria autoridade como reis. Fomos criados para governar, para exercer domínio, para reinar. Criados para servir a Deus como reis. Então, quando nosso pai Adão, quando ele fez a escolha de se tornar rebelde contra o senhorio de Deus, do Criador, isso significou e levou ao problema, ao grande problema, desastre na criação, na história. Cada parte da nossa capacidade de exercer esse domínio foi gravemente danificada. Cada parte. Mas, ainda assim, nós permanecemos à imagem de Deus. Fomos criados à imagem de Deus e até depois da queda no pecado, permanecemos à imagem de Deus. E como nós vamos ouvir, ser a imagem de Deus significa, uma parte da nossa criação à imagem de Deus, significa que nós somos sacerdotes, profetas e reis, governando. Nosso foco claramente é no ofício do rei. Então, nossa posição como imagem de Deus nunca foi totalmente tirada de nós. A imagem no ser humano foi manchada, mas ainda assim permaneceu. Ainda permanece. Mas é manchada, que significa que tem que ser restaurada também. Então, em Cristo nós somos restaurados e renovados à imagem de Deus. E nós recebemos a capacidade de exercer esse domínio de novo. Okay? E esse ponto é muito importante, é um tambor que eu vou bater ao longo desses estudos. É uma coisa que eu vou repetir, e provavelmente muitas vezes. Porque em Cristo, eu vou repetir uma vez agora. Em Cristo somos restaurados e renovados à imagem de Deus. E em Cristo nós recebemos a capacidade de exercer esse domínio dado a nós, da nossa criação, à imagem de Deus, de novo. Então, é o que Cristo faz em nós. E é vital, absolutamente vital para a vida cristã nos lembrar disso. Que somos restaurados, somos capacitados, somos renovados. Todas essas coisas. Isso significa uma coisa muito importante, e é que nós não temos desculpa quando falhamos, quando erramos, quando caímos. Não temos desculpa, mas temos todo tipo de encorajamento para viver uma vida santa e uma vida de serviço fiel a Deus. Então,
é uma breve introdução, mas agora a estrutura do estudo. Na primeira parte, eu vou falar sobre o tema da realeza em geral, mais especificamente a realeza de Cristo, o reinado de Cristo, domínio de Cristo. Eu vou fazer essa pergunta e dar a resposta a essa pergunta em mais detalhe. Por que foi necessário que Cristo viesse como rei? E o que significa a sua realeza para nós e para o mundo? A necessidade da vinda de Cristo como rei e os resultados e significado para o mundo. Então é parte 1 do estudo. Parte 2 é o significado da realeza de todos os crentes. Então, realeza de Cristo, realeza dos crentes. O que significa ser rei em Cristo e, mais especificamente, qual é o significado do fato de a nossa realeza ser uma realidade presente, uma realidade nessa vida, não apenas um estado de ser exaltado que só iremos experimentar no futuro. Também é um outro ponto, é um outro tambor que eu vou bater ao longo desse estudo, que nós somos reis em Cristo aqui e agora, e não somente no futuro. Não é que nós vamos receber nossas coroas gloriosas na eternidade somente, é uma coisa, é uma promessa, é a palavra de Deus que diz isso, Paulo diz isso em vários lugares, mas Paulo também diz que nessa vida já reinamos com Cristo, e encontramos isso em outras passagens também. Isso é um encorajamento e serve para nos fortalecer em nosso serviço, em nossa vida no reino, como cidadãos do reino de Cristo. Então eu vou fazer 4 perguntas para vocês considerarem ao longo desse estudo, dessas semanas. Eu não sei exatamente quantas semanas será. Estou pensando 10 semanas, 10 estudos. Mas perguntas para considerar. Então, vocês como individualmente pensar nessas perguntas, que são perguntas pessoais. Você já pensou profundamente sobre o que seu ofício real em Cristo significa para você hoje, aqui e agora? Você já pensou nisso? Medita nessa verdade? Ou é uma doutrina que você relegou ao domínio da teologia teórica, ou que foi pensada apenas em termos da realidade futura? Talvez é uma coisa do estudo teológico, mas não algo que você pensou muito, ou talvez você está pensando no seu ofício real como algo somente do futuro. Você já considerou, outra pergunta, o incrível poder dessa simples frase: Jesus é o Senhor? E aplicou essa frase, essa declaração na sua vida, na sua própria vida? Então, são essas questões, esses tipos de consideração que é o que eu espero encorajar por meio desse estudo, ao longo desse estudo. Para que esse estudo não seja somente uma coisa, é teologia, mas realmente não toca a terra, é só está flutuando aqui em algum lugar, é muito interessante, talvez você goste da teologia, mas eu quero que nós aplicarmos essas palavras em nossa vida e nos esforçarmos para aplicar o que falamos, o que aprendemos nesses estudos. Então eu quero encorajar os irmãos, motivar os irmãos a renovar a sua dedicação ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, olhando para a palavra dele como guia e também comprometendo-se completamente, sem reservas, no serviço dele, no seu reino. Então, o objetivo bem prático, bem aplicável,
Nós queremos aplicar essas coisas em nossa vida. E não ter a teologia somente como uma coisa teórica. Eu acho que a teologia que é somente teórica é uma abominação a Deus. A teologia tem que ser aplicável. A teologia tem que levar à doxologia, que é o louvor de Deus. Então, isso foi a introdução. Agora eu quero entrar um pouco mais, de maneira um pouco mais profunda no assunto, na questão da realeza em si. Então, o ofício do rei, geralmente falando. Eu vou falar um pouco sobre a minha própria experiência como jovem, no primeiro grau na escola. A gente tinha a prática do Canadá, nas sextas-feiras, no final da semana de estudos, cantar o hino real da Grã-Bretanha, porque Canadá é uma parte era uma colônia da Grã-Bretanha, e todas as sextas na escola nós cantávamos o hino nacional da Grã-Bretanha e o hino real, God Save the Queen, Deus salve a rainha. Então nós cantamos toda semana. E as letras são essas: Deus salve nossa graciosa rainha, viva nossa nobre rainha, Deus salve a rainha, mande a vitoriosa, feliz e gloriosa, um reinado longo sobre nós, Deus salve a rainha. Nós cantamos com vigor esse hino à rainha Elizabeth II. Mas agora é Carlos, que é o rei, e agora as crianças, eu não sei se ainda estão cantando ou não, provavelmente não, mas se estão cantando Deus salve o rei, e não a rainha. Mas é interessante que há raízes bíblicas a esse hino nacional. Em 1 Samuel, nós vamos ler sobre a realeza, sobre o ofício do rei. Nós vamos ler um número de passagens de 1 Samuel, 2 Samuel, também algumas passagens de Deuteronômio. Mas quando é uma passagem mais longa, eu vou deixar tempo para vocês ler comigo, mas é só um versículo aqui, vocês podem escutar, eu não vou esperar vocês encontrar, ou vocês podem anotar no versículo. 1 Samuel, capítulo 10 e versículo 24. Então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Então quem é ele? Samuel está falando sobre ele. Quem sabe? Saul. Exato. Quem é? Como é? Então também, outro exemplo disso é a coroação do rei Salomão, após a morte de Davi. Então, mesmo tipo de gritos pelo povo. Viva o rei, Deus salve o rei. Há salmos que falam sobre isso também. Agora, ao pensar no ofício dos reis, hoje em dia, século 21, 2024, como nós pensamos nos reis, nas rainhas desse mundo agora? Geralmente é como figuras cerimoniais, né? Não há muitos reis que realmente servem como reis, ou operam como reis, como nas outras épocas na história. As figuras reais, pensando no rei Charles, são famosos por serem famosas por serem famosas, bem conhecidas, não por realizarem alguma coisa, não, porque é só cerimônia. Eles não exercem muita influência significativa na vida diária dos cidadãos do país, do reinado, do reino.
Mas na história, ao longo da grande parte da história mundial, essa restrição do poder real e autoridade real ao domínio do meramente simbólico, como está hoje, na maioria do mundo, não era assim ao longo da maioria da história. Os reis tinham poder genuíno e autoridade genuína. O que o rei disse, então o povo tinha que obedecer. E até os nobres do país tinham que obedecer. A autoridade do rei era simbolizada pelos tronos sobre os quais se sentavam, pelas coroas que usavam, pelos cetros que seguravam. Então, todos esses símbolos dos reis. E sempre houve muito simbolismo ligado à realeza. Mas a própria realeza era muito mais do que meras representações simbólicas de um grandioso ideal histórico, como está hoje em muitos lugares. Símbolos das glórias, das realizações dos impérios no passado, das nações. Os reis reinavam nos seus tronos, empunhavam o cetro da autoridade e usavam a coroa como símbolo daquela autoridade. Eles realmente reinaram para o bem ou para o mal. Então, estamos falando sobre a realeza genuína. E os verdadeiros reis humanos com autoridade genuína, não autoridade simbólica, que não é autoridade na verdade, servem em posições que pretendem refletir a realeza arquetípica. Então, uma palavra, talvez alguns de vocês não conhecem essa palavra, arquetípica. Significa que é o padrão, ou o original. Então, que é Deus, hein? O original, o padrão. Então, a realeza de Deus. Então, o reflexo da realeza de Deus é no reino, na realeza dos reis da terra. Isso significa que os reis humanos têm que exercer sua autoridade em nome de Deus, representando a Deus. Romanos capítulo 13. Vamos ler os primeiros 7 versículos de Romanos 13. Que fala sobre como essa liderança deve ser, essa governança como deve ser. Romanos 13, 1-7, bem conhecido, né? Especialmente na época da pandemia. Pensamos, e falamos, e ensinamos, e ouvimos, e discutimos, e debatemos muito essa passagem. Mas o ponto da passagem nós vamos falar um pouco sobre isso. Romanos 13, 1-7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus. Essa frase, essa expressão, descrição é muito importante. Ministros de Deus, diáconos de Deus, atendendo constantemente a este serviço.
Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então, o que nós aprendemos sobre o ofício do rei aqui em Romanos 13? Aprendemos que os reis humanos e seus súditos devem reconhecer que a sua autoridade vem do próprio Deus, que o seu ofício foi instituído por Deus, que são diáconos, servos, representantes, podemos dizer, de Deus, ministros de Deus. Os reis, e por implicação, qualquer pessoa que ocupe uma posição de autoridade em qualquer nível da sociedade, podemos pensar na liderança local, na liderança na igreja, na liderança na família, na liderança do bairro, na cidade, o estado, todas essas coisas. O rei e esses outros líderes devem ser servos de Deus para o seu bem, como diz o versículo 4, servos de Deus, um vingador que executa a ira de Deus sobre o malfeitor. Agora, nós sabemos, é óbvio, não estou dizendo nada de novo para ninguém, sabemos que hoje em dia, qual governo, qual rei está servindo como um vingador que executa a ira de Deus sobre os malfeitores? São poucos, infelizmente. Então, e o fato é, houve muitas falhas no ofício do rei, entre os reis, ao longo da história. Muitas falhas. Mais falhas do que sucessos. Aqueles que ocuparam a maioria dos tronos do mundo ao longo da história não conseguiram reconhecer e não reconheceram, podemos dizer, seu chamado para servir como ministros, diáconos, servos de Deus, representantes de Deus. E com grande frequência o ofício real tem sido abusado, mal utilizado pelos homens que ocuparam os tronos que lhes foi confiado por Deus. Mas Deus deu princípios para os reis. E eu vou ler uma passagem de Deuteronômio, capítulo 17. Deuteronômio 17. Tem em Deuteronômio 17 uma lista de proibições e uma lista de requisitos para um rei. O que o rei tinha que fazer e não fazer. Então, Moisés começa com proibições. E nós vamos ver o que aconteceu na época dos reis em Israel. Então, as proibições, Deuteronômio 17, 14 a 17. A palavra de Deus diz aqui: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre deles. Então, primeira proibição: nenhum estrangeiro poderia servir como rei de Israel. Porém, esse rei israelita não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Voltar para o Egito simboliza uma volta à escravidão. Deus libertou o povo da escravidão do Egito. Ele disse: não volte para trás. Tampouco, continuando, para si multiplicará mulheres, porque o seu coração não desvie, nem multiplicará
muito para si prata ou ouro. Bom, são as proibições. Agora os requisitos, 18 a 20. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si, então ele tem que fazer isso, ele mesmo, um traslado dessa lei no livro, que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Coisa importante aqui. E ao pensar nisso agora, temos que pensar nisso em nossa posição como reis em Cristo. Então o rei, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que escrever num livro toda a lei. E fazer isso pessoalmente e ler todos os dias da sua vida. Não é opcional, é uma parte do nosso ofício real. Fazer isso também. Então nós ouvimos as proibições e há uma conexão que é clara no fracasso, na queda de Salomão. 1 Reis, capítulo 10, 26 a 29. 1 Reis 10, 26 a 29. Nós vamos ver Salomão, o que aconteceu com ele. E o paralelo aqui é impressionante. 1 Reis 10, 26 a 29. E vamos ver o que Salomão fez. E a palavra de Deus diz aqui: também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, tinha 1.400 carros e 12.000 cavalarianos, que distribuiu as cidades para os carros e junto ao rei, em Jerusalém. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras e cedros em abundância como os sicômoros que estão nas planícies. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os recebiam da Cilícia por certo preço. Importava-se de onde? Do Egito, um carro por 600 ciclos de prata e um cavalo por 150. Nas mesmas condições, as caravanas o traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. E agora, continuando em capítulo 11, versículos 1 a 4. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, eteias, mulheres das nações, de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. Não faça isso. A esta se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. Um absurdo. Suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Bom, então, paralelo aqui, é claro, com Deuteronômio 17. Então, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Exatamente o que Salomão fez. Pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por esse caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres. Pois para que o seu coração não desvie,
nem multiplicará muito para si prata ou ouro. E nós ouvimos no domingo passado, quantos talentos de ouro cada ano? 666 talentos de ouro entrou Jerusalém, a caixa de Salomão. Posso fazer só um comentário? Interessante é que se a gente lesse apenas 1 Reis de 10 a 26, os versículos que você falou, né, do 26 ao 29, então a gente muitas vezes lê esse texto apenas assim, olha a grandeza de Salomão, né? E acha que normal. Né? Mas aí você mostrou o texto anterior mostrando que era isso que o rei não deveria fazer. Então normalmente a gente lê isso como, olha só, a grandeza, a glória, sim. De Salomão, né? Aí se você continua lendo, daí você vê. Porque se a gente lê o capítulo anterior, o 11, não, isso aqui está errado. Que envolve mulheres. Mas a riqueza, não, a grandeza que Deus deu. Se a gente não entender corretamente o aspecto profético, aquilo que já tinha sido falado lá atrás. Exato. É interessante, porque que nem eu vi essa passagem, assim, prosperidade de Salomão, Deus abençoou Salomão. Mas na verdade não é. Era uma proibição de Deus para ele não fazer isso. Exatamente isso. E o autor de 1 Reis foi proposital. É óbvio que foi proposital, porque segue a passagem de Deuteronômio 17. Ele está mostrando por que e como Salomão caiu. Ele recebeu todas essas bênçãos, porque Deus disse. Ele pediu sabedoria, e Deus disse, porque você pediu sabedoria, eu vou dar também riquezas e todas essas coisas. Mas essa riqueza, essas bênçãos têm dois lados. Muito bom esse ponto. Mas agora, quem era o primeiro rei de Israel? Jovens. Quem sabe? O primeiro rei de Israel. Jovens. Qualquer pessoa debaixo da idade de 50. Que é todo mundo. Quase. Não. Não era não. É truque essa pergunta. Então, Abimeleque, primeiro rei, Juízes capítulo 8 e 9. Não vamos ler, porque é uma passagem longa, mas seria interessante para vocês lerem essa passagem durante a semana, para ver a história de Abimeleque, como ele, o que aconteceu com ele. Ele era o filho do juiz Gideão. Abimeleque significa meu pai é o rei. Então Gideão, ele tinha seus próprios pensamentos de grandeza ao dar o filho dele esse nome, Abimeleque, meu pai é o rei. Mas pelo menos, embora ele deu ao filho esse nome, pelo menos ele não assumiu o trono. Ele disse, não, eu não sou o rei, Deus é o rei. Mas Abimeleque, sim, ele não aprendeu muito, e eu acho que o pai provavelmente errou na criação desse jovem também, muito. Mas Abimeleque, a história de Abimeleque é fracasso, desastre. E naqueles dias, o livro de Juízes diz, 21, 25, naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. E muitos intérpretes dizem que o livro de Juízes foi escrito como uma apologia do sistema real desse ofício do rei em Israel. E que esse versículo fala sobre isso, está falando sobre o futuro rei que chegaria, mas realmente não é. Esse versículo realmente, quando diz não havia rei em Israel, toda pessoa estava fazendo o que estava reto nos seus próprios olhos. O que o autor está dizendo aqui é que Israel rejeitou seu rei, que é Deus.
Então, não houve rei. E Deus é o rei que eles rejeitaram. Então, o que aconteceu durante o reinado de Abimeleque, Juízes 8 e 9, por um lado, totalitarismo tanto quanto for possível naquela época. Então, o governo civil se tornou totalitário, o rei se tornou um tirano. Outro lado, a sociedade entra em colapso, na anarquia. Então, é isso que acontece. A realeza humana é exercida em rebelião contra Deus. Ou vai acabar com esse totalitarismo, então ditadura, ou tirania, ou por outro lado, a sociedade vai entrar em colapso e o resultado será anarquia. Toda pessoa fazendo o que quer. Então, uma completa falta de ordem na sociedade. Quando os reis rejeitam seu ofício dado por Deus. Então, quando o Senhor não é reconhecido, não ser submetido como rei, o único resultado possível é o desastre, o fracasso. E Abimeleque serve como um exemplo excelente ou horrível disso. Mas, já falamos um pouco sobre isso, Israel exigiu um rei. E Deus já, Deuteronômio, ele disse, ele deu ao povo o processo que tinham que seguir. Mas, quando Israel exigiu um rei, Samuel deu um aviso bem sério. 1 Samuel 8, 10 a 18. Que nós vamos ler. Então, o aviso de Samuel. Israel exige ou pede um rei. E Samuel ele faz esse aviso. 1 Samuel 8, 10 a 18. E lemos isso na palavra de Deus, 1 Samuel 8, 10 a 18. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei, e disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles, e os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento dos seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis, por causa do vosso rei, que houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Então, é um aviso bem sério em Samuel. Ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, ele vai roubar, vai haver corrupção, ele vai pagar seus amigos, os amigos vão ganhar, mas vocês vão perder. Perder não somente dinheiro, perder os produtos dos seus campos, vão perder também seus descendentes, seus filhos, suas filhas, porque o rei, ele vai abusar do poder e ele vai fazer essas coisas. Vocês acham que Deus exige muito com o dízimo? O rei vai exigir muito mais. E a resposta de Israel:
Israel, nos próximos versículos 19 e 20. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse, e agora nós podemos ver o que estava vivendo no coração do povo, o raciocínio deles. Veja o raciocínio: mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, porque não queremos governar nós mesmos. Sair adiante de nós, porque nós somos fracos, e fazer as nossas guerras, porque nós somos covardes. Exatamente isso que o povo estava dizendo. Nós queremos um rei para batalhar, travar nossas guerras em nosso lugar. E se ele roubar tudo, vamos. Bom, então já disse que o primeiro rei de Israel foi Abimeleque, mas na época dos reis, o primeiro rei foi Saul. Era Saul. Então, 1 Samuel 9, próximo capítulo, versículo 2. E nós ouvimos coisas boas sobre Saul, especialmente a aparência dele. 1 Samuel 9, versículo 2. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Então esse homem alto, grande, bonito, todas essas coisas, ele tinha a aparência real. E o povo ficava admirando ele. Mas o que aconteceu? Parece que ele começou bem, mais ou menos. Parece que no início ele tinha esse lado de covarde também na sua vida, se escondendo na bagagem depois da unção dele e essas coisas. Mas a descida, ele começou mais ou menos, mas ele desceu rapidamente. E nós vamos ver alguns versículos, começando em capítulo 13 de 1 Samuel. 1 Samuel 13, 8. A primeira falha de Saul. 1 Samuel 13, versículo 8. Diz: esperou Saul 7 dias, esperando Samuel, para fazer o sacrifício, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então, a história continua e Saul oferece um sacrifício. Outro problema, isso foi, então, ele estava entrando ou intrometendo no ofício do sacerdote nessa parte. E também fazendo algo que foi dito não fazer. Capítulo 14, 24. Próximo capítulo, 14, 24. Então, uma batalha. Samuel faz um voto na parte de todo o povo. E estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão antes de anoitecer, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Então, que estupidez na parte de Saul. Realmente foi uma decisão tão tola, não fez nenhum sentido, no meio de uma guerra, no meio de uma batalha, dizer: não vamos comer nada, vamos fazer esse voto. Então, os soldados, o que vão fazer? Eles vão morrer de fome e não vão travar a guerra efetivamente. Obrigado. Então, nós vemos um pouco mais tarde, versículo 45 desse mesmo capítulo,
que Saul, ele tinha problemas não pessoais, mas também ele perdeu o respeito do povo. Ele perdeu o respeito do povo, que foi a coisa pior. É que eles não respeitaram ele, não. Então, versículo 45, 1 Samuel 14, porém o povo disse a Saul, morrerá Jonatas, que efetuou tamanha salvação em Israel? Tal não suceda, tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair do chão um só cabelo da cabeça, pois foi com Deus que fez isso hoje. Assim, o povo salvou a Jonatas, para que não morresse. Obrigado. Então, o povo se opondo ao rei para proteger seu filho. Então, ficando do lado do filho, em vez de do lado do rei. Mostra algo que não é bom, não. Próximo capítulo, 15. 1 Samuel 15, versículo 9. Nós vemos Saul mais uma vez não fazendo o que era certo fazer conforme a lei de Deus, as exigências de Deus. 1 Samuel 15, versículo 9, e Saul e o povo pouparam Agag, o rei do inimigo, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Agora, há um lado bom aqui, eles destruíram toda coisa vil e desprezível. Mas não foi isso que Deus exigiu. Tudo tinha que ser, nessa guerra santa, tudo do inimigo tinha que ser destruído completamente, como holocausto a Deus, ao Senhor. Mas, e Agag, o rei do inimigo, tinha que ser matado. Mas eles guardaram o melhor das ovelhas, então, bois, animais gordos, cordeiros, todas as coisas. Por quê? Talvez eles estavam pensando, rapaz, seria desperdício é a palavra? Desperdício. Sim, de todos esses bens. E com certeza eles chegaram com razões e justificações, e nós vamos fazer isso, vamos destruir essas outras coisas. Mas foi desobediência a Deus completamente. Então, 15, versículo 21, mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Então, ele não era um bom líder. Ele não mostrou os atributos da liderança. O povo não tinha respeito por ele. E ele não exigiu esse respeito do povo. Mas Davi é o rei exemplar. 1 Samuel 13, voltando 2 capítulos, 1 Samuel 13 e 14, então ainda no reinado de Saul, as palavras de Deus reveladas a Saul, 1 Samuel 13, 14, já agora, a palavra de Deus diz, não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então, bem no início já foi antes desse voto estúpido, antes dessa desobediência na batalha contra Agag, até antes disso. Então, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Então, isso seria Davi.
Então, um homem que lhe agrada, que agrada a Deus, mas ao mesmo tempo, como bem sabemos, um homem pecador. Segundo Samuel, então, procedendo ao próximo livro, 2 Samuel 11, versículos 4 e 15. É a história bem conhecida, a história de Batseba, né? Adultério, assassino de Davi, os pecados horríveis. 2 Samuel 11, 4 e 15. Então, ele era o homem seguindo o coração de Deus, mas ele era também um homem pecador. 2 Samuel 11, 4 e 15. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem, Batseba, né? Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. O que Davi fez? Ele escreveu uma carta para os generais, os líderes do exército. Ele estava no palácio enquanto o exército dele estava travando a guerra. Então, o rei, mostrando fraqueza, preguiça, falta de coragem, todas essas coisas, enviando em vez de liderando. Mas ele escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Rapaz, é uma história triste, né? Quando pensa em Urias, o marido de Batseba, o que Davi fez com ele, é horrível. Ainda assim, sabemos que Davi era um tipo, a sombra do Messias que viria. E ele era um Messias. Ungido. Messias significa, o Cristo significa ungido. Ele foi ungido. Ungido 2 vezes, de fato. Então, temos que pensar em Davi como Messias. Por quê? Como? Ele foi escolhido por Deus, capacitado para servir como pastor do seu povo. E pastor, o ofício do pastor, o trabalho do pastor, muitas vezes na Escritura é distintamente, especificamente, estritamente ligado esse ofício com o rei. O rei é pastor, ele é pastor das ovelhas. E o país do rei, o povo do rei, é o rebanho do rei. Então ele foi escolhido por Deus, capacitado para servir como pastor do rebanho de Deus. Também, em segundo lugar, sob a sua liderança, o reino se expandiu e prosperou. E a promessa de Deus a Abraão, que tinha a ver com a expansão da terra prometida, seria cumprida por um tempo. Então a expansão do reino sobre Davi foi incrível. Quando caiu em pecado, como ele caiu, ele reconheceu a gravidade, a seriedade do seu pecado. Ele mostrou um arrependimento que era um arrependimento genuíno, e ele buscou o perdão do Senhor. Conhecemos muito bem uma dos salmos mais apaixonados, Salmo 51, a confissão do pecado de Davi, que serve muito, muito bom para nós também, como confissão do nosso pecado. Então ele era o ungido de Deus, ele recebeu a unção com óleo, que simboliza a unção com o Espírito Santo. Ele era poeta, escritor, escrevendo os salmos, inspirado por Deus, todas essas coisas. Ele era o Messias da antiga aliança, mas como mero homem, nunca poderia ser o rei supremo do que o povo de Deus precisava. Então, era necessário que alguém infinitamente maior do que Davi fosse rei. Então, o que foi necessário, o que era necessário,
foi o rei sacerdotal, ou podemos dizer sacerdote real, o grande filho de Davi. Então Deus havia prometido que o Messias viria, que cumpriria a promessa de Gênesis 3,15. Alguém pode ler ou recitar Gênesis 3,15? Proto-evangelho. Então, a primeira proclamação do evangelho, Gênesis 3,15. Alguém? E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu te ferirás o calcanhar. Muito bom. Então a promessa do Messias que viria para esmagar a cabeça da serpente. Então, ele teria que ser muito mais do que um mero ser humano, obviamente. Porque até Davi, grande rei da antiga aliança, ele não conseguiu. Ele é humano. Ele não pode salvar, não pôde salvar seu povo. Mas esse Messias, que seria o filho de Davi, ele esmagaria a cabeça da serpente. E na semana que vem, se Deus quiser, nós vamos falar sobre Jesus, o filho de Davi, e nós vamos ver as profecias e o cumprimento. E começando com o cumprimento que diz Mateus, o início do Novo Testamento, o primeiro versículo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de quem? Davi, filho de Davi, filho de, em segundo lugar, quem? Quem sabe? Filho de Davi e filho de José. Não. Quase. De Maria. Não. Abraão. Filho de Davi, filho de Abraão. Então, falando sobre a conexão com o rei Davi e a conexão com o pai, o patriarca Abraão. Então, essa conexão. Então, se Deus quiser, na semana que vem nós vamos falar sobre Jesus, o grande filho de Davi. Interessante.